Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Nessa oportunidade nós viemos aqui para tão somente responder a algumas perguntas de alguns seguidores, bem como inscritos, no nosso canal. Eu quero de antemão agradecer a todos que estão participando dos nossos vídeos, Dentre as muitas perguntas, nós estávamos lendo e vimos a pergunta de um jovem por nome de Samuel, E observando, na realidade, as suas perguntas, que foram, na realidade, mais de uma, nós vamos estar respondendo conforme aquilo que está na Bíblia Sagrada. De antemão, eu quero dizer ao jovem Samuel o meu agradecimento pela a sua participação. Se você tem qualquer outra dúvida, independente do vídeo, deixa aí o seu comentário. Nós vamos estar sempre trazendo um esclarecimento bíblico, para a glória de Deus, tá bom? Então, iniciando as suas perguntas, ele disse assim: quando a pessoa comete o pecado de blasfêmia, ela perde a fé em Deus e passa a ser contra a todas as obras dele? Ou ela simplesmente deixa de ir à igreja e também deixa de se preocupar com a leitura bíblica e os pecados que ele comete diariamente? Continuando, outra dúvida: quando uma pessoa fica pensativa e preocupada, se questionando se blasfemou ou não, essa pessoa, ela não cometeu o pecado, ou quando ela comete, ela nem se importa mais em pecar? Vamos estar respondendo todas essas perguntas. Ele traz aqui também um exemplo, e ele continua, eu já vi casos de pessoas que fizeram coisas erradas e ficaram com um pensamento forte refletindo sobre o erro. E tinha consciência de que o que fizeram foi errado, mas, apesar disso, ela não tinha medo ou tristeza. Então, essa pessoa pode ter blasfemado ou não? Pense comigo. Na realidade, ele trouxe aqui um questionário, muitas dúvidas. Isso se dá, infelizmente, pelo fato de que existem muitas pessoas ensinando, como eu disse no vídeo anterior, muitas pessoas ensinando asneiras dentro das igrejas, de forma que as pessoas da igreja correm para vir na rede social procurar entender a realidade dos assuntos. E observem, eu fico, como disse no vídeo passado, estarrecido com alguns ensinamentos. Lendo este caso desse jovem, eu já sei qual é o ensinamento que ele absorveu, o vento de doutrina que entrou no seu coração, a ponto de levá-lo até a ver pessoas que andaram fazendo coisas erradas e os seus respectivos comportamentos, que aguçou, despertou nesse jovem procurar ver se aquela pessoa havia ou não cometido o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito comum nós vermos esse jovem abençoado que esteve aqui, teve a coragem de vir e trazer o seu relato, aquilo que ele tinha de dúvidas. Ele fez todo um aparato no que ele vive, como também no que ele viu algumas pessoas vivendo. Porque quando ele vê essa situação e ele começa a pesar na balança, com base naquilo que ele aprendeu de o que é blasfêmia, eu disse no vídeo anterior o que não era. E observe, aquilo que não é, existem muitas pessoas dizendo que é. Ele inicia o seu comentário dizendo: quando a pessoa comete o pecado de blasfêmia, ela perde a fé em Deus e passa a ser contra a todas as obras dele, que ensinaram a ele que quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, perde a salvação.
E ensinaram a ele que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você reclamar, blasfemar, maldizer de alguma coisa, atribuindo aquela coisa a um feito ao adversário quando é de Deus. Algumas pessoas dizem isso. Gente, pelo amor de Deus. Quando ele diz, quando uma pessoa comete o pecado de blasfêmia, ela perde a fé em Deus e passa a ser contra a Deus e todas as obras dele, querido Samuel, isso não tem nada a ver com o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Isso se dá não quando a pessoa blasfema, mas quando a pessoa apóstata da fé. Lembre que o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 1, ele disse assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Quando o apóstolo Paulo disse isso a Timóteo, ele estava dizendo: olha, nos últimos dias muitos apostatarão da fé, largarão a sua fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Doutrina de demônio está muito ligado a atrair pessoas a seguirem os seus costumes. Então, quando alguém, conforme você perguntou, perde a fé em Deus e passa a ser contra as coisas de Deus, ela simplesmente apostatou da fé, largou a fé para seguir a espíritos enganadores e muitas vezes a doutrinas de demônio. Nada tem a ver com blasfêmia, tá certo? Você continua dizendo, ou simplesmente ela deixa de ir à igreja e também deixa de se preocupar com a doutrina da Bíblia e os pecados que elas cometem diariamente. Não tem nada a ver também. Quando ele começa a dar ouvido à doutrina de demônios, a espíritos enganadores, ele deixa de praticar a leitura bíblica, ele não jejua mais, ele não tem prazer em ir para a igreja, ele não tem prazer de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ele sabe que ele apostatou da fé, ele largou a fé. Então tudo que ele ouvir de Cristo vai ser afronta àquela sua nova prática. Mas isso não tem nada a ver com a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá certo? Você diz, outra dúvida, quando uma pessoa fica pensativa e preocupada, se questionando se blasfemou ou não, essa pessoa, ela não cometeu o pecado, ou quando ela comete, ela nem se importa mais em pecar? Muito boa essa sua pergunta. Veja, existem alguns ensinadores que dizem que as pessoas, quando cometem o pecado da blasfêmia, elas deixam de procurar seguir a Cristo. Não é isso. O fato de as pessoas pecarem, Samuel, todo mundo peca. Não é só você que é jovem, não. Deixa eu te dizer, todos esses líderes, esses pastores, esses homens, todos pecam. A diferença, Samuel, é que nós temos um pouquinho a mais de conhecimento e nós sabemos como e onde, a quem recorrer. Porque a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 2, versículo 18, o evangelista disse assim: filhinhos, ou seja, Gildo, Samuel, não pequeis, não é para vocês pecarem. Aí ele continua dizendo, mas se vocês pecarem, vocês têm Jesus Cristo, um advogado que está à direita de Deus e intercede por vós. Você está entendendo? Então toda vez que eu cometo o pecado, seja ele qual for, nós pecamos, Samuel, por palavras, por pensamentos e por obras, dioturnamente. E em todos esses pecados que nós cometemos, se nós formos diante de Deus, Ele perdoa. Não existe pecado que nós podemos cometer aqui. Jesus está dizendo naquele texto, todos os pecados são perdoados. Ah, irmão Gildo, mas ele continua dizendo, mas o pecado de blasfêmia, vou explicar isso.
todos os pecados que você cometer, meu amigo, não se desespere não, recorra a Cristo. Ah, irmão, Gilda, eu fiz isso, fiz aquilo. Você junte tudo que você fez e vá aos pés de Cristo. Diga assim: olha, Cristo, eu fiz tudo isso e a tua palavra, pode usar essa autoridade, a tua palavra diz que se eu reconheço que eu pequei contra ti e te buscar, tu és fiel e justo para me perdoar. Samuel, salmista Davi, no Salmo 51, depois de você ler, ele chega a dizer a Deus: Deus, cria em mim um coração puro. Sabe por que ele pediu um coração puro? Porque ele sabia que o seu coração era impuro. Cria em mim um coração puro. Ele continua dizendo: não me lances fora da tua presença. Depois que ele pecou, e o pecado dele você vai ver, procure estudar a história de Davi, torna da alegria da tua salvação. Ele perdeu essa alegria da salvação, nem por isso ele entrou por esse caminho de ficar rejeitando as coisas de Deus e buscando espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Porque os nossos pecados, Samuel, ele não nos dá o direito de nós fazermos o que a gente quer. O fato de eu ter pecado, eu já pequei, agora eu vou chutar o pau da barraca, tacar fogo num barquinho e vou viver a minha vida aí fora. Não, meu irmão. João disse, acabei de ler, que se você pecou, se você cometeu algum pecado, você tem Jesus Cristo, que ele é o seu advogado, e ele vai interceder a Deus por você. E você ainda tem o Espírito Santo que habita em você, que te fará arrepender dos pecados, reconhecer os pecados e recorrer a Cristo, que é o teu Salvador. Para saber o desfecho deste vídeo, acompanhe na parte 2.